Amigo do doutor Ideval, esse que vos fala, médico radicado em Salvador, nascido em Juazeiro do Norte, no Ceará, e que colou grau na Universidade Federal da Bahia. Abordarei um assunto importante que é o idoso e a sua sede. Não é uma matéria científica, é uma matéria da prática diária, com palavras simples e para todo mundo entender. É muito comum o paciente, quando chega no consultório, os filhos dizem: doutor, meus pais não gostam de beber água. Eu escuto, paro e falo: meus amigos, o ser humano é o cérebro. Os demais órgãos são acessórios, alguns dispensáveis e outros indispensáveis. É muito comum uma pessoa viver sem vesícula, sem um apêndice, sem um braço, sem uma perna, sem o útero. É muito comum. Agora, sem um fígado, sem o cérebro, sem o coração e os dois pulmões, é muito difícil o indivíduo viver. Informam também que o ser humano é constituído de 50% a 75% de água. Enquanto mais novo, mais água ele tem. Enquanto mais idoso, menos águas ele tem, chegando a ter apenas 50% de água. Informam também que o ser humano ele é elétrico, ele é hidráulico, químico e automático. Por que automático? Porque cada órgão tem um sensor e emite um sinal. E esse sinal é captado pela central cerebral e informa que aquele órgão está doente. Aí ele começa a sentir dor, começa a ter febre, começa a ter dor no local. Por que a gente sabe que tem apendicite aguda? Porque na região do apêndice dói. O cérebro que diz: olha, o apêndice está doente. Então o médico que faz uma história bem feita e examina, ele dá o diagnóstico com poucos exames. Enquanto mais jovem for o indivíduo, maior a sensibilidade e maior o conteúdo de sensor ativo. O cérebro, por ser o ser humano, é a central e que comanda tudo. Para isso ele precisa dos nervos. E os nervos transportam as informações elétricas da dor, do movimento, das informações de uma maneira em geral. Como também os nervos sensitivos, os nervos dos movimentos. Nós temos também os vasos, que conectam o corpo com o cérebro. E o que serve os vasos? Serve para transportar os alimentos, os nutrientes, os hormônios, os remédios que a gente toma da veia e no músculo. Cai tudo na corrente sanguínea e vai para aquele órgão doente. É muito comum o médico fazer uma anamnese completa e dar um diagnóstico só com essas informações. O sangue transporta uma substância chamada hormônios e os neurotransmissores, produzidos pelas glândulas, o sistema endócrino. Acontece que nós temos no nosso cérebro uma região chamada hipotálamo, que é a região que comanda a sede, a fome, o sono, a temperatura. Quer dizer, e tudo que foi indispensável para a vida, o hipotálamo é quem controla. Do mesmo jeito que as vistas ficam curtas, que os ouvidos ficam com deficiência, que o coração fica deficiente, o hipotálamo também fica. Então, se a região da sede for danificada ou diminuir a sua sensibilidade, o hipotálamo não avisa ao idoso que ele está com sede. Quer dizer, ele está com sede, mas não sabe que está com sede. Se ele não sabe que está com sede, porque o automático dele quebrou, ele esquece de beber água. Não é que ele não gosta não, é que ele esquece. Ele não tem a sensibilidade que está precisando da água. Por isso que, do mesmo jeito que cuidaram da criança, nós temos que cuidar dos idosos. Porque a criança é muito sensível. Se ela está com sede, ela chora. Se ela está com a fralda suja de urina ou de fezes, ela chora. Se ela está sentindo uma dor, ela grita, ela pula. A febre na criança é bem mais alta e bem mais rápida. Por isso que ela pode ter convulsões.
Quer dizer, veja a importância desse hipotálamo. E que no idoso, com o passar do tempo, ele vai perdendo essa sensibilidade. Não é que o idoso não goste de água, é que ele não sabe que está com sede. Então é importante que o ser humano, o filho, substitua essa parte automática do pai e da mãe e ofereça para ele água. E esse copo de 200 ml não pode ser bebido de uma vez. Ele pode ser bebido 5, 6 vezes nesse copo. De 40 em 40, 50 em 50 ml, não pode encher a barriga d'água. Contanto que ele beba, no mínimo, 2 litros d'água por dia. No mínimo. Em dosagens separadas. Aí você vai ver que seu pai vai diminuir prisão de ventre, ele vai ficar mais lubrificado, ele vai ter os pulmões mais limpos, todos os órgãos, os rins, a água e o oxigênio ainda são os melhores remédios que tem no mundo, atrelado aos movimentos. Movimento, água, oxigenação, sinal de saúde. Um abraço, boa sorte. E Deval Reginaldo Tenório.